Olá, galera! Hoje, no quadro E aí, vamos resolver juntos Enem? Vamos resolver a questão do Enem 2016 que disponibilizamos nos nossos stories e falar sobre um assunto que deixa todos de cabelo em pé, permuta genética ou crossing over. Esse conteúdo faz parte de uma área da biologia conhecida como citologia e exige um entendimento sobre divisão celular, mais especificamente sobre a meiose 1. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! No ano de 2016, o Enem trouxe a seguinte questão: o Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na... Antes de verificarmos as opções de resposta, vamos para uma breve introdução sobre esse assunto, ok? Me acompanhe aqui. Pois bem, essa questão começa falando sobre a biodiversidade brasileira, que possui uma grande variedade de animais, plantas e micro-organismos. Porém, na sequência, cita sobre o incremento da variabilidade genética que ocorre por meio da permuta genética, que também pode ser chamada de crossing over. Este evento é exclusivo da divisão celular do tipo meiose 1, acontecendo na fase da prófase 1, com início mais especificamente no paquíteno, sendo efetivada no diplóteno. A permuta genética ou crossing over é um fenômeno que possibilita a recombinação de genes ligados entre as cromátides homólogas não irmãs, ou seja, entre as cromátides dos cromossomos homólogos quando estão pareados. Neste momento, os cromossomos homólogos ou bivalentes se unem em um ponto ocorrendo a permuta genética pela formação dos denominados quiasmas, que é o ponto de contato entre as cromátides não irmãs, representando o local onde ocorre a permuta genética. Vamos voltar ao enunciado. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Fez todo sentido agora, não é mesmo? Lembrando que os cromossomos homólogos são pares de cromossomos, um herdado do pai e o outro da mãe, e possuem informações genéticas semelhantes, assim como comprimento, estrutura, localização de genes e centrômeros também similares. A permuta genética ocorre para propiciar a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos, ocorrendo a conhecida recombinação gênica, que aumenta a variabilidade das características, pois promove uma nova mistura dos genes de uma espécie. Pense, o cromossomo doado pelo pai combina segmentos, ou seja, combina os genes com o cromossomo doado pela mãe, gerando um cromossomo com novas informações e características genéticas que favorecem o incremento da variabilidade. Agora vamos às alternativas. Essa troca de segmentos é determinante na opções. Letra A, produção de indivíduos mais férteis. Letra B, transmissão de novas características adquiridas. Letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Letra D, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Letra E, variação do número de cromossomos característicos da espécie. Analisem comigo. Letra A, produção de indivíduos mais férteis. Não poderia ser essa a opção, pois a permuta genética ou crossing over não tem relação com a fertilidade dos indivíduos da espécie. Letra B, transmissão de novas características adquiridas. Lembra que esse pensamento foi citado por Lamarck, que acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente? A exemplo do pescoço da girafa, lembra? Pois bem, esses estudos atualmente nem são considerados corretos. Letra C, recombinação genética na formação dos gametas. É exatamente essa a opção correta. A permuta genética ou permutação ou ainda crossing over permite a troca de segmentos ou genes entre cromossomos homólogos por meio das suas cromátides não irmãs,
ocorrendo durante a formação dos gametas na meiose. Os genes presentes nos cromossomos homólogos, um que veio do pai e o outro da mãe, vão combinar as suas sequências de bases nitrogenadas, aumentando a variabilidade genética, pois favorece a recombinação gênica, ou seja, uma nova combinação de genes que expressarão novas características para as gerações de uma espécie. Vamos continuar a análise das outras opções. Letra D. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. O fato de haver a permutação genética não é uma regra para a ocorrência de mutações, que são alterações que surgem nos nucleotídeos do DNA. Lembrando que a permuta ocorre nas células germinativas e isso não tem relação com as mutações nas células somáticas. Letra E. Variação do número de cromossomos característico da espécie. Só haveria uma variação do número de cromossomos característicos de uma espécie se, por exemplo, houvesse na questão algo que enunciasse uma não disjunção cromossômica, ou seja, um erro na separação ou dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs no momento da divisão celular, o que não foi o caso. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Que viagem, né? Continue acompanhando aqui no nosso Instagram os quadros desse mês de janeiro, que serão todos voltados para apoiar os estudantes do Enem. Visite também o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará diversos vídeos com conteúdos atualizados para auxiliar nos seus estudos. Curta, comenta, salve e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!